Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é David Jorge, estou lendo O Coração Corintiano, de Lourenço de Aféria. Capítulo 12. As raízes da mística corintiana, o povo. Se a árvore se conhece pelos frutos, é das raízes que os frutos e toda a árvore se alimentam. Quem quer que tente explicar ou entender a mística corintiana ou que outro nome tenha essa paixão, esse arrebatamento, esse fenômeno singular que os próprios corintianos muitas vezes por não poderem explicar-se a si próprios, chamam de religião, no sentido de algo que os religa a uma aspiração maior e coletiva, uma religião ainda que pitoresca, pictórica e até esdrúxula, para os olhos dos infiéis e dos pagãos. Com seus ídolos, jogadores, técnico, o presidente do clube, às vezes determinados elementos da torcida, seus altares, o estádio, a quadra, a pista, a raia, o ringue, suas devoções particulares e públicas, seu culto e seus sacrifícios praticados sob o sol, sob os vendavais, sob a calmaria e sob as tempestades. Quem quer que adentre no labirinto desse mistério brumoso em busca da luz, da revelação, irá encontrar na raiz de tudo o povo. O Corinthians não é simplesmente um clube popular. O Corinthians é o povo. Quando os operários do Bom Retiro foram convidar os rapazes do Botafogo e de outros pequenos clubes das várzeas para participar de um time cujo nome nada significava para eles, um nome estranho, estrangeiro e sem dúvida circunstancial. Lhes ofereceu uma camisa que no varal desbotava e as margens do rio Tietê para treinar. Nada teria ocorrido além de um sonho e de uma ilusão juvenil. Se ao lado dessa ilusão e desse sonho não existisse uma força espontânea, a força do povo. O Corinthians é o povo em campo. O povo passou então a reunir-se na Rua dos Protestantes, numa sede cujo aluguel era coberto com contribuições de quem podia, no fim do mês, separar algum dinheiro desviado dos cigarros, das sessões do Cine Biju, do Fernet não bebido, dos espetáculos, do Teatro Colombo e das exibições de malabarismo do ciclista mirim Abelardo Pinto, vulgo Careca. Miguel Batalha cumprira sua tarefa. Agora havia um clube com estatutos, uma sede com um jeito de sede, mesa, cadeiras, um banheiro, um armário para o livro de atas, manuscritas, muitas delas por Aristides Pereira, que assim como redigira a primeira na casa do alfaiate. Batalha também se prestava a ajudar o time atuando no gol, como guarda-valas reserva. O clube tinha conquistado seus primeiros 50 associados, de recibo mensal e carteirinha, e muitos simpatizantes que acompanhavam os jogos do primeiro, do segundo e do terceiro times, onde quer que eles fossem, da Rua dos Protestantes, onde também havia uma mesa oficial de ping-pong para a distração dos sócios pioneiros. Bastava caminhar algumas quadras para se chegar à Estação da Luz, onde muitas vezes as equipes do Esporte Clube Corinthians Paulista embarcavam para enfrentar times do interior do estado. Lá recolhendo vitórias e cansaços por esse mundinho onde eram plantados e colhidos o arroz e o feijão devorados pela boca da cidade grande e onde os barões do café tinham redutos de poder e glória. E quando não havia jogo marcado nem nas várzeas do Tietê, do Tamanduateí e do Pinheiros, nem viagem de trem para a Interlândia, os corintianos voltavam para defender a camisa do Botafogo, que continuava sendo o terror dos campos da Paula Souza. Como o argentino era o Bamba da várzea do Glicério e o Rugeroni, do qual sairia bem depois a base do time do Palestra, o manda-chuva da Lapa. Isso era normal. O zagueiro Palamone do Botafogo também jogava no Mackenzie e chegou à seleção paulista. Fabrini, que jogaria no gol do Palestra em 1916, nem por isso deixava de defender no mesmo ano a camisa do Botafogo. Nada mais natural, portanto, que Aparício I, Casimiro, Amilcar e os irmãos César e Manuel, o Neco, vestissem os dois uniformes, o do Botafogo e do Corinthians Paulista, dependendo da data e do horário dos jogos marcados. A moçada queria era jogar bola. Dependendo da data, a moçada queria era jogar bola. Os jogadores tinham uma origem comum, a várzea. Conheciam-se, eram companheiros de time numa partida pela manhã e adversários numa outra partida à tarde. Era do Botafogo e era do Corinthians Paulista, o lendário jogador chamado Davi, considerado um dos melhores centro-médios de São Paulo, que muitos apontam como tendo sido o primeiro jogador negro reconhecido como craque,
como ídolo e o primeiro a conseguir romper a muralha do preconceito e da discriminação racial no futebol paulista. Davi chegou a vestir a camisa do Sport Clube Corinthians Paulista e era amado pela torcida. Contudo, Tomás Mazzoni afirmava que Davi, corintiano desde a primeira hora, nunca jogou no primeiro quadro do clube, e sim apenas no segundo, não por lhe faltar futebol nas pernas. É que ao Corinthians já era carga demasiado áspera e pesada furar o bloqueio erguido a um clube de operários, e temia não ser aceito nem recebido fora da várzea se se atrevesse ou ousasse entrar em campo com outro preto que não fosse o da gola e das mangas da camisa. Mas o tempo e a qualidade do futebol que o Corinthians apresentava se encarregou de desfazer mais tarde a injustiça cometida contra Davi, modesto conferente da São Paulo Railway, o operário que ajudou com a beleza do seu jogo e a pungente resignação de sua pele a criar a mística alvinegra. Nota: Bingo é mencionado como tendo sido o primeiro jogador negro a atuar no primeiro quadro do Corinthians pelo veterano corintiano Horácio de Vincenzi, nascido em 1889, que manteve longa amizade com Caetano de Domênico. Esse também testemunha do nascimento do Sport Clube Corinthians Paulista, em um dos raros remanescentes dos fatos. Caetano de Domênico era sobrinho de Gigio, que tinha uma chapelaria na Rua dos Italianos e também era ponto de encontro dos primeiros corintianos. Caetano, que chegou a jogar nos segundos e terceiros quadros do clube, foi um dos sócios fundadores. Mais tarde aderiu ao Palestra, fundado como Clube da Colônia Italiana. Horácio de Vincenzi, como tantos outros simpatizantes oriundos de famílias vindas da Itália, permaneceu fiel ao Corinthians, morou e casou no Bom Retiro e acompanhava o time nas idas e vindas, inclusive quando os jogadores paravam para matar a sede numa torneira comum que servia a todos os moradores, instalada na Rua dos Imigrantes e que fornecia água fresquinha recolhida diretamente dos mananciais da Cantareira.